Se você estiver assistindo esse vídeo, pare imediatamente. Você não vai querer conhecer as terríveis desgraças da vida dos Baudelaire. E também não leia os livros, se puder. Derrube-os num esgoto, se puder. Largue em qualquer lugar. Mas não veja este vídeo e não leia estes livros das desgraças dos Baudelaire. Aí, você que está assistindo mais um vídeo aqui do canal Bora Ler em menos de 10 minutos. O livro de hoje é Desventuras em Série Segundo, A Sala dos Répteis. Galera, por quem viu essa introdução aqui, tá logo atrás dessa minha abertura, tá? É uma referência ao seriado, se alguém já assistiu o seriado, tá? Eu tô assistindo agora pra fazer uma comparação com os livros, eu já terminei todos, comecei a assistir o seriado. E também uma referência aos livros, gente. Então, bora começar. Eu vou apresentar pra vocês vários elementos, tá? Algumas coisas que eu não apresentei no primeiro livro, algumas comparações, pode-se dizer. E, basicamente, o que acontece nessa história de forma resenha. Não resumida, tá, galera? Uma resenha de como que vai se desenvolver essa história. Bem, se você já leu o livro 1 ou assistiu outro vídeo, já sabe que o que acontece é que os órfãos, eles conhecem o Conde Olaf, aquele cara trimalvado, né? E, tipo assim... eles conseguem escapar dos problemas que surgem pra eles por causa da inteligência. Que eles são inteligentes, mas ainda assim o Conde Olaf escapa, tá? Isso é importante pra este livro, tá, galera? Até porque era óbvio que ele ia escapar, né? Fica muito óbvio ao longo da história que ele ia escapar, até o autor ele avisa isso. E daí nessa história, as crianças elas são removidas, né, pra um novo tutor, e elas vão pro Montgomery, que ele tem lá, ele é um cara que ele ama répteis, né? E ele tem a sala dos répteis. Lá, na verdade, tem mais cobras do que répteis. Inclusive, lá diz que tem sapos, mas na verdade é uma falha, porque sapos são anfíbios. Aqui tem até na nota do livro. E daí, lá eles gostam muito do tio. Tem uma cobra lá que era a víbora mega mortífera, alguma coisa assim. E daí eles estão lá de boas, todo mundo feliz. É um bom tutor. Finalmente aparece um pouco de sorte pros Baudelaire. E daí, obviamente... Quem aparece nessa história, quem entra para estragar tudo, é o Conde Olaf num disfarce ridículo. Ele entra como ajudante do Montgomery, e daí as crianças tentam mostrar pro tio delas, né, que não, o cara não é quem ele afirma né, é o Conde Olaf, aquele ajudante. E daí elas começa a alavanche de desventuras em série deles. Começa um monte de porcaria, como acontece no primeiro livro, né? As situações estão assim, daí dá uma melhoradinha, daí pum, desce assim o livro. Daí vai a fuzel, vai um monte de problema. Vai um monte de problema mesmo, né? E daí, bem, eu vou deixar pra você descobrir como que acaba, né? Mas basicamente é um enredo que é muito parecido com o livro 1. A única diferença é que as crianças não começam com o Conde Olaf, né? Elas começam com o Montgomery. Bem, galera, esse livro aqui, fazendo uma comparaçãozinha com o seriado menor, né, mais adiante vai ter uma comparação bem maior, tá, galera? Vale a pena ler muito os livros, tá? O seriado também é muito bom, ele é muito interessante porque ele não foge tanto à história, né? Ele é muito fielzinho, entende? Tanto que, tipo assim, é o nome dos livros nos capítulos. Às vezes tem capítulos que, às vezes eles pegam um livro e dividem em 2 capítulos, né? Mas é muito fiel, galera. Não vale a pena ver o seriado de cara, porque tem muitos elementos que tem nos livros que tu lê, e daí quando tu vê o seriado, tipo assim, tu entende a referência, né? Falando um pouquinho do outro, né, do Mal Começo, tem várias referências que vale a pena ler toda a coleção dos livros e depois dar uma olhada no seriado, porque, gente, tem assim, aparece assim um segundo, e o cara que lê o livro, ele pensa, bah, valeu a pena. Eu entendi a referência. E é interessante porque o seriado, ele dá uma floreadinha na história, em algumas partes, que esclarece alguns pontos que não ficaram tão claros pelo autor. E tem pontos que o autor esclarece e que não são tão claros assim no seriado. Então é bom ver os dois. É muito bom. E eu tô curtindo o seriado que eu tô vendo agora, eu tô achando muito legal, entende? Porque às vezes eles fazem uma loucura, né? Às vezes fazem filmes que loqueiam, por exemplo, Crianças Peculiares. Vai ter um vídeo deles, tá? Se já tiver gravado, vai aparecer aqui em cima. No momento, não. Mas, tipo assim, eles bloqueiam. E nesse caso, não bloquearam. Moral da história. Essa história aqui, ela é muito legal. Sem falar as ironias do autor, né? Quando ele pega as expressões, ele reclama sobre as expressões. É muito divertida a narrativa. Tem um monte de desgraça, mas é uma obra fantástica, muito viciante. E ao longo que vai passando os livros, a obra vai cada vez melhorando. Eu achei este livro muito melhor que o primeiro, o Mal Começo. O Mal Começo ele é bom, mas esse livro aqui ele é muito melhor. Vale muito a pena ler, galera. Ah,
mais uma coisa. Este livro aqui é interessante que tu pode ler ele e tu não precisa ter lido o livro 1. É assim com alguns livros de desventuras em série. Esse livro aqui tu pode ler só ele e tu pode não ler o restante. Provavelmente tu vai querer ler o restante depois do final, né? Mas existe esta possibilidade. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para ter mais vídeos, ativa o sininho para não perder que vai ter a série, vai ter os outros livros de desventuras em série. Não vou parar de gravar aqui no 2, né? Eu já gravei até o 2, vou seguir até o 13. E é isso aí, galera. Bora ler.